Deus, Ele gosta quando você faz a coisa certa em vez do que sente vontade de fazer. As pessoas podem não te recompensar, mas, cara, deixe-me dizer, você receberá uma recompensa de Deus. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Nos últimos dias, o amor do grande corpo de pessoas que somos nós, ele vai se esfriar por causa de toda a maldade e iniquidade na terra. E nós temos que ter muito cuidado para não ficarmos tão presos em todas as lutas e bobagens que estão acontecendo. Não que não devamos nos posicionar contra, não estou dizendo isso, mas nós temos que nos lembrar que amor é a palavra-chave que descreve o cristianismo. E em Romanos 12, verso 21, diz que nós vencemos o mal com o bem. Por favor, ouçam-me, é tão simples, mas o mundo está cheio de maldade. E a única coisa que podemos fazer para combater isso é apenas aumentar a bondade e começar a sermos o melhor que nós pudermos para as pessoas, orando pelas pessoas, amando as pessoas, demonstrando amor a estranhos e atos aleatórios de bondade. O amor nunca falha, mas é hora, igreja, de tirarmos o foco de nós mesmos e de todos os nossos pequenos problemas, sermos mais gratos pelo que Deus está fazendo em nossas vidas e nos ocuparmos com os negócios do reino de Deus. Amém? Nós vencemos o mal com o bem. Que diferença há entre você e qualquer outra pessoa? Que diferença há entre mim ou qualquer incrédulo por aí, se eu só amo as pessoas que me amam também? Veja, Jesus morreu por nós quando nós ainda estávamos em pecado. Então, se você quiser ver um exemplo do que é o amor, basta olhar para Jesus, porque Ele disse: se você me vê, você vê o Pai, e Deus é amor. Ok, nós estamos falando sobre os diferentes aspectos do amor e sabe, há cerca de 9 deles, e eu achei que eu ia ficar sem material e só falei de 2. O amor é paciente, o amor é bondoso. Eu estou tentando passar o ponto de que a coisa mais importante para nos concentrarmos é o amor. Timóteo diz que todo o propósito de todos os seus ensinamentos e instruções era fazer com que as pessoas se amassem com um coração puro e uma consciência pura. E se eu puder deixar que Deus me use para ajudá-lo a entender a importância do amor e como é importante perdoar as pessoas. E eu diria que esse é um dos aspectos mais bonitos do amor. E eu vou te dizer algo. Nós temos o privilégio de ter a graça de Deus sobre nós, de poder perdoar as pessoas. E não ter que ficar cheios de ódio e amargura e ressentimento e ofensa. E como eu disse esta manhã, as pessoas que você precisa perdoar podem não merecer o seu perdão. Nós não merecemos o perdão de Deus. O meu pai não merecia o meu perdão, minha mãe não merecia o meu perdão, sabe? Mas eu me tornei uma pessoa melhor, porque Deus me deu a graça de perdoá-los. E acho que uma das coisas mais poderosas que Deus já me deu a graça de fazer foi perdoá-los e cuidar deles, sabe? Quando envelheceram até que eles morreram. Sim, eu posso garantir que isso não tem nada a ver com querer. É uma questão de dever. A Bíblia diz: se você não cuida dos seus pais, você é pior do que um infiel.
e não disse eles foram bons para você quando criança. Amém? Na verdade, acho que há mais poder nisso. Se não tiverem sido bons para você e Deus lhe dê a graça, pense que privilégio é ter a graça de amar alguém que maltratou você, que... Sabe, isso é uma coisa linda. Isso... Jesus morreu por nós quando ainda estávamos no pecado, então... Podemos perdoar as pessoas, Deus não nos diria para fazê-lo se não pudéssemos. Essa é uma das coisas mais importantes que posso lhes passar nesta conferência. Se você quer mesmo andar com Deus e ficar com Deus e permanecer na palavra até tirar o lixo de você e não viver desse jeito, isso fere a sua caminhada com Deus e fere o coração de Deus. Quando nós fazemos isso. E então, o amor tem muitas facetas, mas o amor não é rude. O amor sempre acredita no melhor de todos. Eu amo isso. Cara, se você conseguir aprender a acreditar no melhor das pessoas em vez de desconfiar... Sabe, cara, de quanta miséria você se poupa. E mesmo que você acredite no melhor e eles sejam maus, você não sofre. Ainda é melhor assim. E eu costumava suspeitar muito. Meu pai me ensinou, literalmente me ensinou quando eu era criança. Você não pode confiar em ninguém, todo mundo quer te pegar. Qualquer um que seja legal com você tem uma segunda intenção. Esse foi o ensinamento com o qual eu cresci. E assim, se eu conseguir chegar ao ponto em que posso acreditar no melhor de todos, qualquer um de vocês aqui pode. E você não se sente infeliz quando suspeita que as pessoas sempre têm uma segunda intenção ou motivos ocultos para te derrubar? Então, sabe, acredite no melhor das pessoas, vai ser muito melhor para você se o fizer. E assim, o amor nunca falha, nunca desiste das pessoas. Amar alguém não significa necessariamente que você tem que estar perto deles o tempo todo. Eu não quero que vocês me entendam mal. Deus não está pedindo que você seja abusado ou maltratado. O amor nem sempre resgata as pessoas de seus problemas, sabe? Às vezes você está amando mais as pessoas, não resgatando-as. Se você tem um filho adulto de 35 anos e ele ainda vive com você e está tendo que resgatá-lo toda vez que ele apronta, provavelmente não está fazendo nenhum bem a ele agindo assim. Essa é uma das coisas mais difíceis do mundo, não ajudar um filho. Acho que não há nada mais difícil do que isso, porque amamos nossos filhos. Mas, às vezes, se você continuar tirando as pessoas de seus problemas, elas nunca vão aprender a tomar decisões, não vão produzir a coisa certa em suas vidas. E assim, às vezes, você tem que deixar as pessoas se ferirem por um tempo e assim acordá-las. E, sabe... Então eu não quero confundir vocês sobre o que é o amor. Amar não significa deixar as pessoas abusarem de você. O amor é, basicamente, orar pelas pessoas, nunca jamais falar mal delas e realmente ajudá-las se houver necessidade. E você crê que é isso que Deus quer que você faça? Eu sabia que Deus estava me dizendo para cuidar dos meus pais. Acho que isso aumentou a unção na minha vida. Acho que o nosso ministério cresceu. Veja, quando você ama as pessoas, coisas maravilhosas acontecem em sua vida. Precisamos fazer o que é certo, porque é certo. Eu vou repetir. Você precisa fazer o que é certo porque é certo e porque ama a Deus, não porque sente vontade. Amém? E eu tive uma sensação no meu espírito nesse momento. Acredito que haja muitos aqui que, cara, esta conferência tem sido boa para você porque você tomou algumas decisões que honestamente são algumas decisões que mudarão a sua vida.
E você tem sofrido, tem sido ferido, tem tido os mesmos problemas de novo e de novo e de novo. E você até disse a Deus: tenho que obter respostas neste fim de semana. Acho que Deus te mostrou qual é o problema e o que você precisa fazer. Eu não quero que perca nada disso aqui agora. O amor não é altivo, ele não é orgulhoso, ele não se ufana nem se ensoberbece. O amor nunca pensa que é melhor do que ninguém. Não menospreza as outras pessoas. E agora a humildade, ela é a mais difícil de todas as virtudes para se obter e manter. Porque se você acha que é humilde, provavelmente isso é orgulho. Quantos de vocês entendem que provavelmente uma das coisas mais importantes é ser humilde? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Eu aliviarei, tranquilizarei e refrescarei vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou humilde, gentil, manso e pacífico. Você sabe o que é uma pessoa mansa? A mansidão é uma parente próxima da humildade. As pessoas acham que isso significa que você é fraco e deixa as pessoas passarem por cima de você, mas a mansidão não significa fraqueza, significa força sob controle. Isso significa que você tem o poder de fazer algo, mas você não acredita que Deus quer que você faça, então prefere esperar nele. Jesus mostrou mansidão no jardim do Getsêmani, quando os soldados e Judas vieram para levá-lo. E Pedro, o velho boca grande Pedro, sacou sua espada e cortou uma das orelhas do servo. Acho que Jesus teve que dar um tapa nele de volta. E Jesus lhe disse: você não sabe que se eu quisesse, eu poderia chamar 12 legiões de anjos e meu Pai os enviaria e me livraria disso? Mas se eu fizesse isso, como a Escritura seria cumprida? Então, 12 legiões são 72 mil anjos. Então, Jesus não precisava ir para a cruz. Até o último minuto ele teve uma escolha. Ele escolheu a mansidão, força sob controle. Agora, eu tenho uma mensagem que eu vou pregar em breve, chamada O Poder da Contenção. Tenho pensado sobre... Jesus era o Filho do homem, o Filho de Deus, mas ele é o sumo sacerdote que nos entende, porque ele foi tentado em todas as áreas como nós, mas ele nunca pecou, então ele sabe como nos sentimos. Deus, ele gosta quando você faz a coisa certa em vez do que sente vontade de fazer. As pessoas podem não te recompensar, mas, cara, deixe-me dizer, você receberá uma recompensa de Deus. Jesus disse: em breve virei e trarei minhas recompensas comigo. E assim, nem sempre é fácil fazer essas coisas, mas a mansidão é uma coisa linda. Eu penso em como deve ter sido difícil para Jesus quando estava no deserto por aqueles 40 dias e o diabo ali provocando a ele, sabe? O irritando, e ele não tinha que aturar aquilo, ele poderia simplesmente tê-lo explodido do planeta. E, no entanto, era necessário que ele fizesse isso. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. O diabo não o levou ali, o Espírito Santo o levou ali.
para ser tentado, testado e aprovado. Porque isso foi necessário porque, não sei se percebeu, mas logo após o fim dessas tentações foi quando ele começou seu ministério público com poder. Você tem que passar em seus testes antes que haja uma liberação de poder. Sabe, Davi foi ungido 20 anos antes de ser rei e usar a coroa. O que aconteceu nesses 20 anos? Ele foi testado. Saul perseguiu tentando matá-lo, sabe? E quanto a José? Ele foi ungido quando menino e mesmo assim passou 13 anos na prisão por algo que ele não fez e assim passar por testes para que o poder fosse liberado sobre a sua vida. E então Jesus disse: eu sou humilde, gentil, manso e pacífico. O amor não é arrogante, orgulhoso ou rude. Uma pessoa altiva sempre se acha melhor que as outras pessoas. Ela sempre acha que está certa. Ela menospreza as pessoas que não são tão inteligentes quanto ela é. Menospreza as pessoas que não são tão estudadas quanto ela é. Pode fazê-lo se sentir estúpido. Isso é algo que nunca devemos fazer. Nunca devemos fazer alguém se sentir estúpido. Devemos sempre levantar as pessoas. Eu espero que cada vez que alguém estiver ao meu lado possa se sentir um pouco melhor. Eu li que quando você sai da presença de alguém, eles nem sempre se lembram do que você disse, mas se lembrarão de como os fez se sentir. Amém? Quando você está num grupo de pessoas e digamos que haja 10 pessoas ali, você conhece 5 delas e 5 não, ficamos tentados a ir até as 5 que conhecemos, porque é confortável. Mas se tem alguém lá que parece solitário e você está vendo que ela se sente deslocada, se sacrifique e vá falar com essa pessoa. Não fale só com quem se sente confortável, vá e faça outra pessoa se sentir melhor. Amém? Essas são apenas coisas simples que Deus me disse e me ensinou ao longo dos anos. Veja, o amor é algo, ele não é só uma palavra, é algo que as pessoas podem sentir, ele é algo que melhora a vida delas, é algo que torna elas melhores, ele cura. O verdadeiro amor é que cura corações partidos. Dave me ama incondicionalmente. E a maioria sabe da história. Eu fui abusada pelo meu pai por 15 dos 18 anos que vivi na sua casa. Me casei com o primeiro cara que apareceu porque achava que ninguém iria me querer. Pessoas desesperadas tomam decisões desesperadas. Foram mais 5 anos de agonia e miséria. Ele era um vigarista, um ladrão e não trabalhava e me traía com outras mulheres o tempo todo. Finalmente, em desespero, eu voltei para a casa dos meus pais sabendo que eu ia passar todo o meu tempo tentando evitar o meu pai. Mas agora eu tinha um bebê e não sabia o que fazer. Eu não podia mais ficar com aquele homem. Não podia ficar sozinha. O que eu vou fazer? E pouco depois que eu voltei para casa, Dave Meyer parou na frente da nossa casa para pegar o jovem com quem ele trabalhava, que morava no andar de cima. Meus pais tinham uma casa de 2 andares e ele estava orando por uma esposa. E em sua oração ele disse a Deus que seja alguém que precise de ajuda. Agora, quem oraria por isso? Sabe, se você orou por um marido ou esposa, tenho certeza que orou por perfeição. Não orou por alguém que é uma bagunça? Eu não... Sabe, quando eu penso a respeito de como nós ficamos juntos e o que... Sabe, isso é tão de Deus
que Dave e eu estejamos juntos, eu nem sei te dizer o quanto isso é de Deus. E quer saber? Você nunca sabe quando o seu milagre vai aparecer na frente da sua casa. E então ele me achou fofo, eu estava de shortinho, lavando o carro da minha mãe, e ele disse: ei, quando terminar de lavar esse carro, você quer lavar o meu? Eu disse: amigo, se você quer o seu carro lavado, lave-o você mesmo. Honestamente, estou dizendo a verdade. Ele diz até hoje que o que ele pensou foi: essa garota é para mim. Agora, o que é de errado com esse cara? Sabe, devia ser uma das duas coisas. Ou ele era louco, ou ele estava realmente sendo guiado pelo Espírito Santo. Tivemos 5 encontros e nos casamos. E ele era nascido de novo, cheio do Espírito, e já estava na igreja a vida toda, e eu fiquei louca. Agora eu tinha nascido de novo aos 9 anos de idade. Foi uma coisa boa, eu nunca teria sobrevivido à bagunça do meu pai. Sabe, eu nunca tive nenhum estudo depois disso, mas eu olho para a minha vida agora e eu sei que Deus cuidou de mim. Ele cuidou de mim. Ele não me tirou da situação, ele não respondeu a oração que eu estava fazendo, sabe? Mas eu acredito que a vontade dele foi feita. Ele não me tirou, mas me ajudou a passar por aquilo. E sabe o que ganhei? Eu ganhei equipamentos para poder ajudá-los. Então, ouçam-me, às vezes você tem que sofrer. E assim, passar por algumas coisas que vão te dar o equipamento e a experiência que você precisa para fazer o que Deus quer que você faça mais tarde na vida.